Bloco 1. O censo, a organização e o início da jornada em Números. Você já se perguntou por que o livro de Números tem esse nome tão diferente dos outros? Diferente de Gênesis, Êxodo ou Levítico, que trazem nomes que lembram histórias e conceitos espirituais, Números parece mais um título de matemática. Mas, na verdade, o nome vem de algo muito importante: o censo do povo de Israel. Logo no começo do livro, Deus manda Moisés e Arão contarem os homens de cada tribo, organizando o povo por famílias. Isso pode parecer só burocracia, mas na prática revela algo profundo. Deus não estava apenas tirando os israelitas do Egito, ele estava formando uma nação organizada, preparada para conquistar a terra prometida. Agora, pense comigo. Quantas vezes você já começou um projeto, um sonho ou até uma caminhada espiritual sem planejamento? Muitas vezes, o que começa cheio de empolgação se perde no meio do caminho, justamente porque faltou disciplina e organização. É exatamente esse o primeiro ensinamento que Números nos traz. A fidelidade a Deus passa também por ordem, estrutura e responsabilidade. Não basta apenas crer, é preciso se posicionar. E aqui já temos um grande gancho. Como você lida com os processos antes da vitória? Você tem paciência para se organizar ou tenta apressar tudo e acaba perdido no caminho? Essa é uma pergunta que define destinos, porque Números mostra que quem não aprendeu a confiar e obedecer ficou para trás no deserto. O censo. Cada pessoa conta. O capítulo 1 de Números descreve o censo de todos os homens aptos para a guerra, com idade a partir de 20 anos. É interessante notar que o foco não era apenas espiritual, mas também estratégico. Deus estava preparando o seu povo não só para adorá-lo, mas para conquistar territórios. Cada tribo tinha uma função, cada homem tinha um lugar, e nada era feito ao acaso. Isso nos ensina algo muito atual. No reino de Deus, ninguém é invisível. Cada pessoa conta, cada função importa. Assim como no exército de Israel, cada um tinha um papel na caminhada. Hoje também cada cristão tem sua parte no corpo de Cristo. Talvez o seu papel pareça pequeno, mas sem ele, a engrenagem não gira. E aqui já temos um segundo gancho poderoso. Você tem se visto como parte do plano de Deus ou tem se enxergado como alguém irrelevante? Porque a verdade é que em Números, ninguém ficou de fora. Todos estavam na contagem. E o mesmo vale para você. O acampamento organizado. Depois do censo, Deus instruiu Moisés a organizar o acampamento ao redor do tabernáculo. Cada tribo tinha sua posição definida. Algumas ao norte, outras ao sul, outras ao leste e oeste. No centro estava a tenda da presença de Deus. Isso é simbólico demais. Deus no centro e o povo ao redor. Toda a vida de Israel girava em torno da presença divina. Essa organização mostrava que Deus não é um Deus de bagunça. Ele não apenas liberta, mas também ensina a viver de forma estruturada. O acampamento organizado era um reflexo de como a vida deveria ser. Com Deus no centro, tudo encontrava harmonia. Isso gera uma reflexão muito atual. Será que nossa vida está organizada com Deus no centro? Ou temos colocado ele de lado e tentado manter as coisas de pé sozinhos? Gancho direto. O que está no centro da sua vida hoje? É Deus ou são suas preocupações, seus sonhos ou seus problemas? Os levitas, guardiões da presença. Outro detalhe importante nesse início de Números é a separação da tribo de Levi. Os levitas não foram contados no censo de terra, porque tinham uma missão diferente: cuidar do tabernáculo, zelar pelos utensílios sagrados e garantir que a presença de Deus estivesse sempre honrada. Isso nos ensina que existem diferentes chamados e responsabilidades. Nem todo mundo vai estar na linha de frente da batalha, mas todos têm um papel fundamental. Sem os levitas, não haveria culto, não haveria adoração, não haveria a lembrança de que Deus estava ali, no meio do povo. Isso gera mais uma pergunta clickbait poderosa. Você sabe qual é o seu papel no reino de Deus? Ou tem tentado viver o chamado de outra pessoa? Muitas vezes a frustração espiritual vem de comparar nossa missão com a dos outros, mas Números mostra que cada função é essencial e insubstituível. Ordem, disciplina e propósito. Esse início de Números pode parecer apenas uma lista chata de nomes e números, mas revela um princípio essencial. Deus é um Deus de ordem. Ele não age no caos, mas estabelece estrutura para que seu povo tenha direção. E isso nos toca diretamente, porque muitas vezes oramos pedindo bênçãos, mas não temos estrutura para recebê-las. Imagina que você peça a Deus prosperidade financeira, mas não organiza suas finanças, ou que peça um relacionamento abençoado,
Mas não se prepare emocionalmente para lidar com outra pessoa. O que Números nos mostra é que antes da vitória, vem a organização. Gancho direto. Será que você está preparado para receber o que tem pedido a Deus? Ou ainda precisa aprender a se organizar para não perder a promessa quando ela chegar? O acampamento como reflexo da vida. Quando olhamos para a organização do povo no deserto, percebemos que não era apenas estratégia militar, mas também pedagógica. O povo aprendia diariamente que Deus estava no centro. A vida em comunidade mostrava que ninguém andava sozinho e que todos precisavam uns dos outros. Isso nos leva a pensar: como temos organizado nossa própria vida? Temos deixado espaço para a presença de Deus guiar nossas decisões ou temos nos perdido em decisões apressadas? O modelo do acampamento é um lembrete de que quando Deus ocupa o centro, tudo encontra harmonia. A nuvem e o fogo. Deus guia os passos. Outro momento marcante no início de Números é quando Deus se manifesta através da nuvem e do fogo. De dia, uma nuvem cobria o tabernáculo. De noite, uma coluna de fogo iluminava o acampamento. E a regra era clara: se a nuvem se movia, o povo se movia. Se a nuvem parava, o povo parava. Isso mostra que a jornada de Israel não era definida pela pressa deles, mas sim pela direção de Deus. Essa imagem é poderosa demais para ignorarmos. Porque quantas vezes tentamos andar sem esperar a nuvem se mover, quantas vezes tomamos decisões sem consultar a direção de Deus e depois perguntamos por que as coisas não deram certo? Números ensina que a vitória não vem de correr mais rápido, mas de andar no ritmo da presença de Deus. E aqui vem um gancho forte. Será que você tem esperado o mover de Deus antes de agir ou tem corrido na frente e se perdido no deserto? Aplicações práticas. O início de Números traz lições práticas que podemos aplicar hoje. Organização. Antes de qualquer conquista, precisamos de disciplina. Propósito. Cada pessoa tem o seu chamado, e nenhum é menos importante que o outro. Centralidade de Deus. Quando Ele está no centro, tudo se organiza ao redor. Dependência. Andar na direção da nuvem e do fogo é aprender a esperar o tempo certo de Deus. Esses princípios não são apenas históricos, são espirituais e atuais. Mostram que o caminho para a vitória começa com preparação e confiança. Reflexão final do bloco 1. O início do livro de Números nos ensina que a fidelidade a Deus não é só sobre milagres, mas também sobre organização, disciplina e confiança em sua direção. O censo mostra que cada pessoa importa. O acampamento organizado revela que Deus deve estar no centro. Os levitas ensinam que cada um tem o seu chamado específico, e a nuvem e o fogo lembram que é Deus quem guia os passos. E aqui vai a pergunta final deste bloco. Será que você está vivendo uma vida organizada com Deus no centro ou tem caminhado no caos tentando resolver tudo sozinho? Não esqueça, se inscreva no canal agora, ative o sininho e compartilhe este vídeo para que mais pessoas entendam o poder do livro de Números. Você já percebeu que muitas vezes as maiores batalhas não são contra inimigos externos, mas contra nós mesmos? O livro de Números mostra isso de forma clara. O povo de Israel já tinha visto milagres incríveis, o Mar Vermelho se abrindo, o maná caindo do céu, a água brotando da rocha. Mas mesmo assim, a cada dificuldade, eles reclamavam, murmuravam e se rebelavam contra Moisés e, pior ainda, contra Deus. E aqui já vem o primeiro gancho deste bloco. Por que é tão fácil esquecer os milagres que Deus já fez quando enfrentamos uma nova dificuldade? Murmuração, o veneno da fé. Logo no início da caminhada pelo deserto, o povo começou a reclamar. Reclamavam da comida, da sede, do cansaço e até de terem saído do Egito. É impressionante pensar que pessoas que tinham visto o poder de Deus libertando-as da escravidão podiam sentir saudades das panelas do Egito. Mas isso acontece até hoje. Quantas vezes Deus já te livrou, já te abençoou, já abriu portas e mesmo assim você se pegou reclamando quando uma nova luta surgiu? A murmuração é como um veneno. Ela contamina a fé e impede a gratidão. Pergunta que prende. Será que você tem agradecido pelo que Deus já fez ou tem deixado a reclamação matar sua fé? O maná e a insatisfação. Um dos episódios mais marcantes de Números é quando o povo reclamou do maná. Pense comigo, Deus fazia literalmente chover pão do céu todos os dias, mas o povo se cansou e pediu carne. Eles não viam o maná como milagre, mas como monotonia. Isso traz uma lição fortíssima. Muitas vezes desprezamos aquilo que Deus nos dá porque estamos obcecados pelo que ainda não temos.
O maná era a provisão diária, mas eles queriam algo melhor, segundo sua própria vontade. Gancho direto. Quantas vezes você já menosprezou o milagre que tem hoje porque estava desejando algo que ainda não chegou? Rebelião contra Moisés. Não foi só murmuração. Em Números, vemos rebeliões abertas contra Moisés. Miriam e Arão, seus próprios irmãos, falaram contra ele. Corá, Datã e Abirão se levantaram em rebelião, dizendo que Moisés não tinha autoridade especial. O resultado foi desastroso. A terra abriu e engoliu os rebeldes, mostrando que se levantar contra a liderança escolhida por Deus é se levantar contra o próprio Deus. E esse episódio é chocante, mas extremamente atual. Porque em vez de confiar, muitas vezes preferimos criticar. Em vez de apoiar, queremos disputar. Números nos mostra que rebeldia gera destruição. Pergunta impactante. Será que você tem sido alguém que apoia e fortalece a obra ou alguém que critica e enfraquece a obra de Deus? Os 12 espias. Um dos capítulos mais conhecidos de Números é quando Moisés envia 12 espias para observar a terra prometida. Eles voltam dizendo que a terra realmente era boa, cheia de abundância, mas 10 deles trazem um relatório de medo. Os gigantes são enormes, nós parecemos gafanhotos diante deles. Apenas Josué e Caleb tiveram fé para dizer, se o Senhor está conosco, venceremos. Esse momento foi decisivo. O medo dos 10 espias contaminou todo o povo, e por causa disso, a geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Apenas Josué e Caleb herdaram a promessa. Aqui está uma lição viral. O que sai da sua boca pode determinar se você vai viver a promessa ou morrer no deserto. Gancho. Será que você tem alimentado sua vida com palavras de fé, como Josué e Caleb, ou tem se deixado paralisar pelo medo como os outros 10 espias? O julgamento de Deus. Números mostra com clareza que a rebeldia tem consequências. Quando o povo rejeitou a terra prometida, Deus decretou que eles vagariam 40 anos no deserto até que toda aquela geração incrédula morresse. Só os filhos entrariam. Isso parece duro, mas na verdade é justiça. Deus não pode levar uma geração incrédula para viver sua promessa. Esse detalhe é muito atual. Muitas vezes pedimos bênçãos, mas nossas atitudes não combinam com a fé que dizemos ter. Não dá para querer promessa com um coração incrédulo. Pergunta que balança. Será que sua incredulidade tem te mantido preso no deserto em vez de te levar para a promessa? A serpente de bronze. Um dos episódios mais fortes de Números é quando o povo se rebela mais uma vez e serpentes venenosas são enviadas como juízo. Muitos morrem até que o povo clama a Moisés. Então, Deus manda que Moisés faça uma serpente de bronze e a coloque em uma haste. Quem olhasse para ela era curado. Esse episódio é simbólico porque aponta para Cristo. Assim como a serpente levantada curava os israelitas, Jesus, levantado na cruz, cura e salva a humanidade. Gancho que prende. Quando as serpentes da vida te atacam, para onde você olha? Para os problemas ou para a cruz? Moisés, o líder humano. Números mostra que até os mais grandes líderes falham. Em Meribá, quando o povo reclamou da falta de água, Deus disse a Moisés que falasse a rocha. Mas Moisés, irritado, bateu 2 vezes nela com o seu cajado. A água saiu, mas por causa dessa desobediência, Moisés não pôde entrar na terra prometida. Isso nos ensina que ninguém está acima da obediência a Deus. Não importa a experiência, a idade ou a posição. Desobediência traz consequência. Pergunta direta. Será que você tem obedecido mesmo quando está cansado e irritado ou tem deixado suas emoções dominarem suas atitudes? Balaão e a jumenta. Um dos episódios mais curiosos de Números é a história de Balaão. Ele foi contratado por Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar Israel, mas Deus interveio e transformou maldição em bênção. A cena mais impressionante é quando a jumenta de Balaão fala com ele, porque via o anjo de Deus no caminho. Essa passagem nos lembra que Deus usa até os meios mais improváveis para proteger e bendizer seu povo. Nenhuma maldição pode prevalecer contra quem Deus decidiu abençoar. Pergunta forge. Você acredita que mesmo quando tentam te derrubar, Deus pode transformar a maldição em bênção? As batalhas e as vitórias. Mesmo no deserto,
Israel enfrentou reis poderosos como Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, e venceu. Isso mostra que a caminhada com Deus não é só de testes internos, mas também de batalhas externas. E ainda que cansados, quando Deus estava à frente, o povo conquistava vitórias. Isso nos ensina que, mesmo em tempos de provação, Deus continua nos dando vitórias externas para mostrar que Ele está no controle. Gancho. Você tem confiado em Deus nas batalhas que enfrenta ou tem desistido antes de lutar? Aplicações práticas. O livro de Números não é apenas uma narrativa antiga, ele fala sobre nós hoje. A murmuração mostra que precisamos aprender a agradecer mais e reclamar menos. Os espias nos lembram que o medo pode roubar promessas. As rebeliões revelam que criticar a liderança e desrespeitar princípios espirituais trazem destruição. A serpente de bronze aponta para a cura e salvação em Jesus. Balaão ensina que nenhuma maldição prevalece contra a bênção de Deus. Moisés, em Meribá, nos lembra que até os fortes precisam vigiar. Tudo isso é um espelho da nossa jornada. O deserto é o lugar onde Deus revela quem somos e nos prepara para a promessa. Reflexão final, do bloco 2. O deserto não foi só um lugar de sofrimento, mas de lições. Números mostra que é fácil perder o foco, reclamar, se rebelar ou se encher de medo, mas também nos mostra que aqueles que confiam e permanecem firmes como Josué e Caleb alcançam a promessa. E aqui fica a pergunta final deste bloco. Será que você tem sido como os 10 espias que só enxergaram gigantes ou como Josué e Caleb que enxergaram a vitória pela fé? Não esqueça, se inscreva no canal agora, ative o sininho e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam impactadas pelas lições poderosas do livro de Números. Bloco 3. A nova geração e a preparação para a promessa. Você já parou para pensar que muitas vezes as promessas de Deus não se cumprem na vida de quem começa a jornada, mas sim daqueles que permanecem firmes até o fim? O livro de Números deixa isso escancarado. A geração que saiu do Egito, marcada pela murmuração e pela incredulidade, não entrou na terra prometida. Quem entrou foi a nova geração, junto com Josué e Caleb, os únicos que confiaram em Deus contra todas as circunstâncias. E aqui vai a primeira pergunta que já abre este bloco. Será que você faz parte da geração que desiste no deserto ou daqueles que perseveram até ver a promessa se cumprir? O fim da velha geração. Depois de muitos anos vagando pelo deserto, aquela primeira geração, que viu o Egito e testemunhou os milagres, foi sendo consumida pelo tempo. Cada murmuração, cada ato de incredulidade e cada rebelião os afastava ainda mais do propósito de Deus, até que finalmente eles morreram no deserto como o Senhor havia decretado. Isso pode parecer pesado, mas existe aqui uma lição de ouro. Promessas não se cumprem apenas porque foram faladas, mas porque há obediência e fé para recebê-las. Aqueles que insistem em caminhar na incredulidade acabam ficando pelo caminho. Gancho direto. Será que suas atitudes hoje estão te aproximando da promessa ou te mantendo preso no deserto? A nova geração se levanta. Quando a antiga geração se foi, os filhos começaram a tomar o lugar de seus pais. Esses jovens não tinham a mentalidade de escravos do Egito. Eles nasceram livres no deserto e estavam sendo moldados pela dependência de Deus. Essa transição é muito simbólica, porque mostra que Deus não trabalha apenas com indivíduos, mas com gerações inteiras. Essa nova geração estava aprendendo a confiar, a obedecer e a marchar sobre a nuvem e o fogo. E aqui está algo profundo. Muitas vezes, Deus espera uma geração passar para levantar outra mais preparada. Pergunta poderosa: será que você está pronto para ser a nova geração que confia em Deus? Ou ainda carrega a mentalidade de escravidão da velha geração? As vitórias no caminho. Com a nova geração assumindo o seu lugar, Israel começou a experimentar vitórias que mostravam que Deus ainda estava no controle. Eles venceram Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, reis fortes e temidos da região. Essas vitórias eram um recado claro. Mesmo em meio às dificuldades, Deus nunca deixou de lutar pelo seu povo. Esses reis representavam gigantes que pareciam impossíveis de vencer.
mas no poder de Deus foram derrotados. Isso nos lembra que muitas vezes os maiores obstáculos surgem justamente quando estamos mais próximos da promessa. E aqui está um gancho que conecta com a vida real. Você tem percebido as pequenas vitórias que Deus te dá no caminho? Ou só olha para o que ainda falta conquistar? Muitas vezes, não valorizamos as batalhas que já vencemos porque ficamos obcecados com a promessa final. Balaque, Balaão e a tentativa de maldição. Em meio à caminhada, surge uma história surpreendente. Balaque, rei de Moabe, ficou apavorado com a chegada de Israel e contratou o profeta Balaão para amaldiçoá-los. Mas Deus interveio de forma incrível. Cada vez que Balaão tentava lançar maldição, Deus transformava em bênção. Até a famosa jumenta de Balaão falou, alertando o seu dono sobre o anjo que bloqueava o caminho. Esse episódio é quase cinematográfico, mas a mensagem é poderosa. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Por mais que tentem te derrubar, Deus pode virar o jogo a seu favor. Pergunta direta: você acredita que as bênçãos de Deus sobre sua vida são maiores do que qualquer maldição ou ataque que tentarem contra você? O perigo da idolatria. Apesar das vitórias, Israel ainda tinha fraquezas. Em Números 25, o povo caiu em pecado ao se envolver com mulheres moabitas e adorar os idólatras de Baal. Esse episódio trouxe a ira de Deus e uma praga que matou milhares. A cena é forte. Homens que haviam visto Deus agir agora se dobravam diante de falsos deuses. Isso nos ensina que o maior perigo não é o inimigo de fora, mas a tentação de dentro. Essa parte gera um gancho poderoso. Você tem vigiado depois das vitórias ou tem relaxado e caído em armadilhas que destroem sua fé? A segunda contagem do povo. Um detalhe curioso é que no capítulo 26, Moisés faz um novo censo. A primeira contagem foi no início da jornada, mas agora, perto do fim, uma nova geração era contada. Esse segundo censo simboliza renovação, continuidade e preparação para o que estava por vir. E isso é incrível, porque mostra que Deus sempre faz questão de confirmar quem está pronto para a promessa. Assim como cada nome foi contado, cada vida nossa também é lembrada e registrado por Ele. Pergunta que mexe. Se Deus fosse contar hoje os que estão prontos para viver a promessa, será que o seu nome estaria nessa lista? A sucessão da liderança. Outro momento emocionante é quando Deus anuncia que Moisés não entraria na terra prometida e que Josué seria o seu sucessor. Imagine a cena. Moisés, o grande líder que libertou o povo, não teria o privilégio de entrar. Mas Deus já tinha preparado outro líder para continuar a missão. Isso nos mostra que a obra de Deus nunca depende de um só homem, mas do propósito dele que continua de geração em geração. Moisés tinha sua missão e Josué teria a dele. Gancho poderoso. Será que você está preparado para assumir responsabilidades novas quando Deus te chamar? Ou ainda espera que outros façam que é sua missão? As leis e os votos. Nos capítulos finais de Números, Deus dá instruções sobre votos, heranças e regras específicas para que o povo aprendesse a viver de forma santa. Entre essas leis está o famoso voto de não quebrar a palavra dada diante de Deus. Isso ensina que a fidelidade a Deus começa na fidelidade às palavras que saem da nossa boca. Quantas vezes prometemos algo e não cumprimos? Números nos lembra que Deus leva a sério nossas palavras. Pergunta reflexiva. Será que você tem sido fiel ao que promete ou tem feito compromissos que não cumpre? Preparação para a entrada na terra prometida. Nos capítulos finais, Israel chega às campinas de Moabe, à beira do Jordão, de frente para Jericó. Era a última parada antes da tão sonhada terra prometida. A nova geração estava ali, pronta, organizada e confiante. Eles sabiam que não seria fácil, mas estavam diante da maior oportunidade da vida deles. Esse momento é como estar na linha de largada de uma corrida. O treinamento já tinha sido feito, os erros já tinham sido corrigidos e agora era hora de colocar em prática tudo o que tinham aprendido no deserto. Gancho direto. Será que você está pronto para atravessar o Jordão da sua vida e entrar na promessa, ou ainda está preso nos erros do passado? Mais profundo, Moisés e sua missão.
Vale lembrar que mesmo sem entrar na Terra Prometida, Moisés cumpriu a sua missão até o fim. Ele guiou o povo, transmitiu as leis e levantou Josué como sucessor. Isso mostra que sucesso para Deus não é conquistar tudo, mas cumprir o propósito para o qual fomos chamados. Gancho final antes da conclusão. Você está mais preocupado em alcançar conquistas visíveis ou em cumprir o propósito que Deus te deu? Aplicações práticas. O terceiro bloco do livro de Números nos traz reflexões fortes. A velha geração mostra que incredulidade impede promessas. A nova geração nos lembra que Deus sempre levanta quem confia. As vitórias contra reis poderosos provam que o impossível pode ser vencido. Balaão revela que nenhuma maldição prevalece contra a bênção. A idolatria ensina que precisamos vigiar até depois das vitórias. O novo censo e a liderança de Josué provam que Deus sempre prepara a continuidade. A chegada às Campinas de Moabe mostra que a preparação é tão importante quanto a conquista. Moisés nos ensina que cumprir a missão é mais valioso do que conquistar a glória. Reflexão final do bloco 3. Números nos ensina que não basta sair do Egito, é preciso perseverar até entrar na Terra Prometida. A velha geração ficou pelo caminho, mas a nova se levantou para viver a promessa. Josué foi chamado para liderar, e o povo estava às portas da bênção. E aqui fica a pergunta final deste bloco. Você está pronto para deixar para trás o passado e assumir sua posição na nova geração que entra na promessa de Deus? Não esqueça, se inscreva no canal agora, ative o sininho e compartilhe este vídeo para que mais pessoas descubram as lições poderosas do livro de Números. Bloco 4. Últimas lições no deserto e a preparação final da nova geração. Você já percebeu como muitas vezes os maiores testes da nossa vida acontecem justamente quando estamos prestes a conquistar algo grande? O livro de Números mostra que antes de entrar na Terra Prometida, o povo de Israel passou por lições finais que moldaram sua fé, sua obediência e sua identidade como nação. E a pergunta que já abre este bloco é: será que você está pronto para os últimos testes antes da promessa ou ainda tropeça nos mesmos erros que atrasam sua vitória? A preparação estratégica. Às Campinas de Moabe, Israel estava a apenas um passo da Terra Prometida. Mas Deus sabia que o povo ainda precisava aprender mais sobre organização, disciplina e fidelidade. Por isso, Moisés recebeu novas instruções sobre como o povo deveria se comportar ao entrar na terra: divisão por tribos, heranças, leis sobre votos e até planos de batalha. Esse detalhe é muito profundo. Antes da conquista, Deus sempre traz direção clara. Ele não solta o povo em meio à promessa sem orientação. E isso gera um gancho poderoso. Será que você está preparado para ouvir as instruções de Deus antes de conquistar ou só quer a vitória sem responsabilidade? As filhas de Zelofeade. Um episódio marcante nesse final de Números é a história das filhas de Zelofeade. O pai delas havia morrido sem deixar filhos homens e, pela tradição, sua herança seria perdida. Mas as filhas se levantaram e pediram a Moisés que lhes fosse concedida a herança de seu pai. Moisés levou a causa a Deus e Deus disse: "Elas têm razão." Isso foi revolucionário para a época e mostra que Deus é justo e ouve aqueles que buscam com sinceridade. Também nos lembra que ele não se prende a tradições humanas quando o assunto é justiça. Pergunta reflexiva: será que você tem coragem de se levantar e pedir o que é seu por direito diante de Deus, mesmo quando todos dizem que não é possível? A escolha de Josué. Outro ponto decisivo foi a confirmação de Josué como sucessor de Moisés. Deus instruiu Moisés
a impor as mãos sobre Josué diante de toda a comunidade, transferindo autoridade para ele. Essa cena é carregada de significado, pois marca a passagem de liderança e mostra que Deus sempre prepara quem vai assumir a próxima etapa. Isso nos traz um ensinamento atual. Ninguém é insubstituível no reino, mas cada um tem seu tempo de cumprir sua missão. Moisés levou o povo até ali, mas Josué os guiaria na conquista. Gancho poderoso. Será que você está preparado para quando Deus te chamar a liderar, ou ainda espera que outros façam o que é sua missão? Os sacrifícios e festas. Números também traz uma revisão dos sacrifícios e festas sagradas, como a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Essas celebrações lembravam o povo de que toda vitória vinha de Deus. É interessante porque, mesmo às portas da Terra Prometida, Deus reforça que eles não poderiam se esquecer da adoração. Isso mostra que a promessa não é apenas sobre conquistar terras, mas sobre permanecer fiéis ao Senhor dentro delas. Pergunta que prende. Será que você lembra de honrar a Deus mesmo quando está prestes a conquistar, ou só corre para Ele quando está em necessidade? A guerra contra Midian. Um dos últimos grandes episódios de Números é a guerra contra os midianitas. Israel foi instruído a vingar a idolatria e a corrupção que os midianitas tinham trazido ao povo. Liderados por Moisés e Finéias, sacerdote de coragem, Israel venceu a batalha e consagrou o despojo a Deus. Essa guerra mostra que antes de entrar na promessa, é necessário limpar o caminho e vencer inimigos internos e externos. Não havia como herdar a terra sem antes cortar aquilo que poderia ser uma pedra de tropeço. Gancho forte. Será que você tem coragem de enfrentar e eliminar o que ainda te prende antes de viver a promessa? Ou continua carregando pesos que só atrasam sua vitória? As cidades de refúgio. Outro ponto interessante é que Deus mandou separar cidades de refúgio, lugares onde pessoas acusadas de crimes podiam se abrigar até serem julgadas. Isso mostra a preocupação de Deus com justiça e misericórdia, até mesmo em meio a uma povo em guerra. Esse detalhe nos ensina que Deus é justo, mas também é misericordioso. Ele não apenas entrega a promessa, mas cria estruturas para que a vida no novo lugar seja equilibrada e justa. Pergunta clickbait. Será que você tem confiado na justiça de Deus ou tem tentado resolver tudo pelas próprias mãos? A divisão da terra. Nos capítulos finais, Deus instrui como a terra prometida deveria ser dividida entre as tribos. Cada tribo teria sua porção, mostrando que a promessa é coletiva, mas também é pessoal. Deus não abençoa apenas o grupo, mas cuida de cada detalhe da vida de cada um. Isso traz uma reflexão incrível. Quando Deus cumpre suas promessas, Ele não deixa ninguém de fora. Cada pessoa tem seu lugar, sua herança e sua parte no plano divino. Gancho direto. Você acredita que existe uma promessa específica de Deus para a sua vida ou acha que Ele só abençoa os outros? A travessia se aproxima. Com tudo organizado, nova liderança, leis reforçadas, guerras vencidas e promessas de herança confirmadas, Israel estava pronto para atravessar o Jordão. Era como estar diante de uma porta gigante prestes a se abrir. A expectativa era enorme e cada pessoa sabia que algo histórico estava prestes a acontecer. Esse momento nos ensina que a preparação é tão importante quanto a conquista. Deus não apenas entrega promessas, Ele nos prepara para vivê-las. Sem essa preparação, o povo poderia até entrar na terra, mas não permanecer nela. Gancho poderoso.
Será que você tem se preparado para viver as promessas de Deus ou só espera recebê-las sem responsabilidade? Aplicações práticas. Esse bloco final de números traz lições que falam diretamente conosco. Antes da conquista, Deus sempre dá instruções claras. A história das filhas de Zelofeade mostra que ele é justo e ouve causas sinceras. A sucessão de Josué nos ensina que a obra de Deus continua além de nós. Os sacrifícios e festas lembram que não podemos nos esquecer de adorar em meio às vitórias. A guerra contra Midian revela que precisamos eliminar o que nos afasta de Deus. As cidades de refúgio mostram que justiça e misericórdia caminham juntas. A divisão da terra ensina que cada um tem uma promessa pessoal dentro do plano coletivo. A chegada às campinas de Moabe mostra que preparação é chave antes da conquista. Reflexão final do bloco 4. Números mostra que a caminhada no deserto não foi em vão. Cada detalhe, cada instrução e cada batalha serviram para preparar o povo para algo muito maior. Eles estavam prontos para entrar, não porque foram perfeitos, mas porque tinham sido moldados pela disciplina e pela direção de Deus. E aqui vai a pergunta final deste bloco. Será que você está preparado para deixar o deserto para trás e atravessar para viver a promessa que Deus tem para a sua vida? Não esqueça, se inscreva no canal agora, ative o sininho e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam edificadas pelo poder da palavra de Deus. Bloco 5. Lições do deserto para a nossa vida hoje. Você já percebeu como a história do povo de Israel parece muitas vezes um espelho da nossa própria vida? O livro de Números não é apenas um relato antigo, mas o verdadeiro manual de aprendizado para quem deseja caminhar com Deus hoje. E aqui já começa o gancho deste bloco. Será que você tem aprendido com os erros de Israel ou está repetindo os mesmos tropeços que atrasaram a promessa deles? A importância da gratidão. Uma das maiores marcas do povo no deserto foi a murmuração. Eles tinham pão do céu, água da rocha, vitória sobre inimigos e mesmo assim reclamavam. Essa ingratidão foi um dos fatores que os impediu de avançar. Isso nos lembra que a gratidão abre portas, enquanto a murmuração fecha caminhos. Quando agradecemos, nossa visão muda. Passamos a enxergar o cuidado de Deus mesmo nos detalhes. Pergunta direta: será que você tem mais reclamado ou agradecido ultimamente? O peso da incredulidade. Outro ponto central em Números é a incredulidade. A geração que saiu do Egito viu milagres, mas não confiou em Deus para entrar na terra. O medo dos gigantes falou mais alto do que a fé na promessa. E quantas vezes isso acontece conosco? Sabemos que Deus pode, já ouvimos promessas, mas deixamos o medo dominar. Gancho poderoso. Você tem deixado os gigantes da vida te paralisar ou está escolhendo confiar em Deus como Josué e Calebe? Obediência vale mais que emoção. Até Moisés, o grande líder, foi impedido de entrar na terra prometida porque desobedeceu em Meribá. Isso mostra que obediência vale mais que emoção. Quando deixamos a raiva ou o cansaço dominar nossas atitudes, corremos o risco de perder grandes oportunidades. Isso nos ensina que a fé não é só sobre sentir, mas sobre obedecer. Pergunta reflexiva. Você tem permitido que suas emoções controlem suas escolhas ou tem buscado obedecer mesmo quando não sente vontade? O deserto como escola. Muita gente pensa no deserto apenas como castigo, mas Números mostra que o deserto também foi uma escola. Ali, Deus ensinou sobre dependência, disciplina, organização, santidade e fé. Talvez o deserto da sua vida não seja um lugar de punição, mas de aprendizado.
É no deserto que a gente aprende a valorizar o pão diário, a ouvir a voz de Deus e a esperar o tempo certo. Gancho direto. Você tem reclamado do deserto ou tem aprendido com ele? A serpente de bronze. Olhar para a cruz. Entre os episódios mais marcantes de Números está a serpente de bronze. Quando o povo foi atacado pelas serpentes venenosas, só havia uma saída: olhar para a serpente levantada. Quem olhava era curado. Esse episódio é uma figura de Cristo. Hoje, quando olhamos para a cruz, recebemos cura, salvação e vida. O que pareceu fim no deserto se transformou em um sinal de esperança. Pergunta impactante: quando as serpentes da vida te atacam, para onde você olha? Para o problema ou para a cruz? Nenhuma maldição prevalece. A história de Balaão e de Balaque é um lembrete poderoso. Nenhuma maldição tem poder contra quem Deus abençoa. Mesmo quando tentaram amaldiçoar Israel, Deus transformou em bênção. Isso vale para você hoje. Críticas, ataques, inveja ou até injustiças podem surgir, mas se Deus decidiu te abençoar, nada pode impedir. Pergunta forte: você acredita que Deus pode transformar até as palavras contra você em bênção? A nova geração. O destaque de Números é que a nova geração entrou na promessa. Isso mostra que Deus não se limita pelos erros do passado. Se uma geração não crê, ele levanta outra. Se alguém não obedece, ele encontra quem confia. Isso deve nos inspirar a sermos como Josué e Caleb, que tiveram uma fé diferente, uma coragem que não se deixou contaminar pelo medo. Gancho reflexivo. Você quer ser lembrado como parte da geração que ficou pelo caminho ou da que conquistou a promessa? Aplicações práticas. Números deixa lições claras e práticas. A gratidão nos aproxima da promessa. A murmuração nos afasta dela. A fé em Deus é maior que qualquer gigante. A obediência abre portas que emoção nenhuma pode fechar. O deserto não é fim, é escola. A cruz é nossa serpente de bronze. Olhar para Cristo traz vida. Nenhuma maldição é maior que a bênção de Deus. A nova geração sempre será levantada para cumprir a promessa. Esses pontos não são apenas história antiga, mas direção viva para a nossa caminhada hoje. Reflexão final do bloco 5. O livro de Números é ao mesmo tempo um alerto e uma inspiração. Ele mostra que a murmuração, a incredulidade e a desobediência têm consequências sérias. Mas também revela que a gratidão, a fé e a obediência nos levam a viver as promessas de Deus. E aqui fica a pergunta final desse bloco. Será que você está pronto para deixar o deserto e viver a promessa que Deus tem para você? Ou ainda continua preso aos mesmos erros que paralisaram Israel? Não esqueça, se inscreva no canal agora, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender as lições poderosas do livro de Números. Bloco 6. Conclusão do livro de Números. Entre o deserto e a promessa. Você já parou para pensar em quantas vezes ficou preso em ciclos que pareciam não ter fim? O livro de Números nos mostra que o deserto não foi apenas um lugar de sofrimento, mas um espaço de transformação. E aqui já começa a pergunta que abre este último bloco. Será que você está vivendo preso em um deserto espiritual, emocional ou financeiro, quando Deus já preparou a sua terra prometida? O deserto não é o fim. A geração incrédula que saiu do Egito não entrou na promessa, mas o deserto não acabou com a história de Israel, apenas revelou quem estava pronto para viver algo maior. Isso nos lembra que o deserto pode até atrasar, mas não cancela os planos de Deus para quem escolhe confiar. Pergunta reflexiva: você está permitindo que o deserto defina o seu destino ou está deixando que ele refine sua fé? Lições que ecoam até hoje.
Números nos deixa princípios que nunca envelhecem. Gratidão transforma o coração. Obediência gera frutos duradouros. Fé é mais forte que qualquer obstáculo. A promessa exige preparo. Cada um desses pontos ecoa na nossa vida atual. Não importa se você está no meio da luta, da espera ou da incerteza, o mesmo Deus que guiou Israel com a nuvem e o fogo ainda guia você hoje. Gancho poderoso. Será que você está olhando para a nuvem da presença de Deus ou tentando andar sozinho? Entre a morte e a vida. Um detalhe que não podemos esquecer é que todo o livro de Números é um contraste entre morte e vida, entre incredulidade e fé. Uma geração morreu no deserto, mas outra se levantou para conquistar. Isso nos ensina que a promessa não se cumpre por tradição, mas por fé viva. Pergunta direta: você faz parte daqueles que desistem no meio do caminho ou dos que permanecem firmes até conquistar? A esperança no horizonte. Os últimos capítulos nos deixam em suspense. O povo está diante do Jordão, prestes a atravessar. É como se Deus dissesse: agora é com vocês. A expectativa é enorme, porque cada promessa estava prestes a se cumprir. Esse detalhe é profundo. Às vezes Deus te leva até a beira da vitória, mas é a sua fé e obediência que vão te fazer atravessar. Pergunta que prende: será que você está pronto para dar o próximo passo ou ainda está preso às desculpas do passado? A voz de Deus ainda fala. O livro de Números termina, mas sua mensagem continua viva. Ele mostra que Deus fala, guia, corrige, disciplina e abençoa. Ele não é um Deus distante, mas um Pai presente. E essa é a grande lição. O mesmo Deus que esteve com Israel no deserto está com você hoje, mesmo nas áreas mais secas da sua vida. Pergunta final de impacto: você acredita que pode confiar nesse Deus para transformar o seu deserto em promessa? Chamado à reflexão. Chegamos ao final dessa jornada pelo livro de Números, e a reflexão é clara. Não permita que a incredulidade, a murmuração ou a desobediência te deixem preso no deserto. Escolha a fé, a gratidão e a obediência, porque é isso que te leva para a terra prometida. Gancho final. Qual escolha você vai fazer hoje? Continuar vagando no deserto ou atravessar pela fé rumo à promessa de Deus? Conclusão e convite. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Se inscreva agora no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas verdades. Assim como Israel, todos nós enfrentamos desertos, mas também temos uma promessa diante de nós.